Olá, hoje eu quero falar com você a respeito dos desastres ambientais. O que a Bíblia fala sobre isso? Deus é culpado pelos desastres ambientais ou o homem? O que a Bíblia fala a respeito dos desastres ambientais? Vão acontecer, já estão acontecendo ao longo dos anos? Apocalipse 8, do verso 7 ao verso 13, fala a respeito das trombetas. E quando essas trombetas tocarem, algo na terra vai acontecer. A primeira trombeta. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, como uma grande montanha ardendo em chamas, foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como uma tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse, e na sua terça parte não brilhaste tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes das trombetas dos três anjos, que ainda têm de tocar. Possivelmente, quando alguém lê essa profecia no livro de Apocalipse, começam a colocar a culpa em Deus e achar que todo desastre ambiental é culpa de Deus. Sim, a Bíblia ela fala de desastres ambientais que Deus utilizou para punir o homem. E aqui nesse sermão, né, do livro de João, de Apocalipse, ele também fala a respeito das trombetas e fala de uma mudança aqui climática, mas a Bíblia não afirma quando que vai ser ou se já aconteceu, se isso já vem acontecendo ao longo dos anos, mas a Bíblia fala a respeito. Deus ele é culpado pelos desastres ambientais, ele está punindo o Rio Grande do Sul. Nenhum cristão pode fazer esse tipo de afirmação. É bem verdade que a Bíblia, a palavra de Deus aqui nos mostra, no livro de Gênesis 6:12, quando Deus ele puniu Gênesis 19:23, puniu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre por causa dos seus pecados. Mas há uma diferença quando Deus ele traz essa punição. Ele avisa antes. Nos dias de Noé, também, quando Deus destruiu a terra com águas no dilúvio e salvou a família de Noé, Deus avisou que ia fazer isso por causa do pecado e da corrupção. Quando Deus também no livro de Êxodo 7:11, quando Deus trouxe sobre o Egito as pragas vieram sobre os egípcios, porém o povo de Israel saiu ileso, ou seja, Deus faz separação do seu povo, ele não sai destruindo tudo aleatoriamente. A Bíblia fala assim que quando Jesus Cristo ele estivesse se cumprindo o tempo da aparição, o tempo dele voltar, a natureza começaria a dar a seus sinais, como peste, fome, terremoto em vários lugares. Mateus 24 também fala a esse respeito. Porém, nós não podemos culpar a Deus por todos os desastres ambientais. Predominantemente, os desastres ambientais têm interferência do homem na natureza, desmatamento, enche aí os rios de lixo e depois culpam a Deus por causa dos desastres naturais e diz que Deus é culpado. Muito sai falando aí que Deus é o responsável por tudo isso que está acontecendo. Não, tem muita interferência humana no desmatamento, da falta de planejamento da cidade, moradias feitas nos morros, e quando chove, e aí vem descendo tudo, todo mundo, muita gente morrendo, muita gente passando necessidade, quanto dinheiro público
que deveria ser investido nas cidades, para a melhoria das cidades, são desviados, corrupção. Então, será que nós temos que colocar a culpa em Deus pelos desastres ambientais? Porque a Bíblia fala a respeito de trombetas, de algumas coisas que vão acontecer quando estiverem próxima à vinda do Senhor Jesus Cristo? Não. Os desastres ambientais são consequência da interferência do homem na natureza. Deus, ele não precisa de um desastre ambiental para punir o homem do seu pecado. Ele tem uma eternidade para punir o homem do seu pecado. Ele tem um inferno para punir o homem, para lançar a alma do homem no inferno para punir do seu pecado. Porém, se ele quiser, ele é soberano também para utilizar desses meios para trazer o homem a uma reflexão. O que nós não podemos fazer é afirmar que Deus é culpado por tudo, por todas as coisas erradas que os homens fazem. Não podemos culpar a Deus, né? A Bíblia fala a respeito das mudanças climáticas, mas mostra também a interferência do homem, a ganância do homem na natureza. Deus abençoe você. Reflita na palavra de Deus e aprenda a respeito da palavra de Deus. Deus abençoe você.